Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Adelino Chipema e o tema que eu trago hoje para a nossa aula é sobre o Orçamento do Estado, uma matéria muito importante na disciplina de Finanças Públicas e Direito Financeiro. Por isso é que eu convido a si que fique até ao final do vídeo para você aprender o conceito do Orçamento do Estado, os seus elementos e também as suas funções. Vem comigo! Ora, para mais desenvolvimento sobre o tema Orçamento do Estado, eu convido-vos a adquirirem e também a lerem a obra da professora Elisa Rangel Nunes, que é a sua tese de doutoramento, agora traduzida num livro intitulado O Orçamento do Estado, Contribuições para a Transparência Orçamental em Angola. Ora bem, acredito que já terá ouvido falar sobre o Orçamento do Estado. Em Angola recebe o nome de Orçamento Geral do Estado, mas se calhar nunca prestou atenção, nunca se preocupou em saber, afinal de contas, o que é um Orçamento do Estado. É por essa razão que nós gravamos esta aula para poder elucidá-lo sobre este assunto. O Orçamento do Estado é um documento elaborado pelo Poder Executivo e aprovado pelo Poder Legislativo, onde se prevêem as receitas a cobrar e as despesas a realizar durante um determinado período, que geralmente é de um ano. Do ponto de vista legal, em Angola, esta definição pode ser encontrada no artigo 104 da Constituição da República de Angola, assim também como no artigo 3º da Lei número 15/10 de 14 de julho, que é a lei sobre o Orçamento Geral do Estado. Ora, como podemos ver, o conceito do Orçamento do Estado nos apresenta três elementos, nomeadamente a previsão, a autorização e, por fim, a limitação no tempo. Passemos então a desenvolver cada um destes três elementos. O primeiro elemento, que é a previsão, nos traz a ideia de que as receitas e as despesas previstas no orçamento são apenas uma previsão. Não há uma garantia ou uma certeza absoluta de que aquelas receitas serão efetivamente arrecadadas e de que aquelas despesas serão efetivamente realizadas. Por isto é que, com o elemento previsão, também pressupõe que o orçamento é um documento que não dispõe para o passado, nem para o presente, mas sim para o futuro. O segundo elemento é o elemento autorização, que pressupõe que as receitas e as despesas previstas no orçamento, para sua execução, precisam de uma autorização. O elemento autorização pressupõe que o Poder Executivo só poderá executar as receitas e as despesas previstas no orçamento mediante a aprovação deste documento pelo Parlamento. É desta feita que, no domínio político e legislativo, compete à Assembleia Nacional, nos termos do artigo 161, a linha E da Constituição da República de Angola, aprovar o Orçamento Geral do Estado. O terceiro elemento, que é a limitação no tempo, tem a ver com a vigência do próprio orçamento, ou seja, o período pelo qual este orçamento estará em vigor. E já dissemos anteriormente que geralmente este período de vigência do orçamento é de um ano. E em Angola, a vigência do orçamento coincide com a vigência do ano civil. Significa que o orçamento começa a vigorar no dia 1 de janeiro e a sua vigência termina no dia 31 de dezembro de cada ano. A título de curiosidade, gostaria de vos informar que esta coincidência da vigência do orçamento com o ano civil não ocorre em todos os países, na medida que, por exemplo, no Reino Unido, o orçamento começa a vigorar a partir do dia
março do ano seguinte. Nos Estados Unidos, por exemplo, o orçamento começa a vigorar no dia 1º de setembro e esta vigência termina no dia 30 de outubro do ano seguinte. Passemos então agora a falar sobre as funções do orçamento. Naturalmente que quando olhamos para o orçamento, temos uma perspectiva de que o orçamento é essencialmente um documento financeiro ou econômico. Sim, com toda a certeza, mas o orçamento não exerce apenas esta função. Além da função econômica, o orçamento também tem a função política e a função jurídica. Na função econômica, ou então no domínio econômico, o orçamento tem sido entendido como o principal e o maior instrumento de intervenção do Estado na economia e também de regulação econômica. Neste domínio, o orçamento pode servir como barômetro da inflação, como instrumento que impõe limites ao endividamento público, externo ou interno, assim também como instrumento que pode estabelecer os limites das taxas tributárias. No domínio político, o orçamento exerce duas fundamentais funções. A primeira delas é que o orçamento funciona como garante dos direitos, liberdades e deveres fundamentais e também como garante da separação de poderes entre os órgãos do Estado. Neste domínio político de olharmos o orçamento como garante das liberdades, dos direitos e dos deveres fundamentais, podemos ter como exemplo os tribunais, enquanto autoridades que detêm o monopólio da justiça. Por exemplo, se o meu direito for lesado, eu preciso recorrer ao tribunal para que possa repor a legalidade deste direito violado. Logo, se o orçamento do Estado não prevê recursos a alocar para os tribunais não poderão funcionar. Logo, eu não poderei ter garantia sobre a violação dos meus direitos. O mesmo também poderia acontecer se o orçamento não prevesse a alocação de recursos para a Assembleia Nacional ou para os tribunais. Isto significaria que estes dois órgãos do Estado não conseguiriam exercer as suas funções por falta de financiamento, o que colocaria então em causa a separação de poderes no nosso Estado. A terceira e a última função do orçamento é a função jurídica. E esta função jurídica pressupõe que o orçamento em si próprio já é uma norma. Daí que ela decorre de um processo de aprovação ou de votação pela Assembleia Nacional. E essas normas servem para garantir que os fins pelos quais o orçamento foi criado sejam cabalmente concretizados. Chegados até aqui, compete-nos então fazer o resumo desta aula. Primeiramente, dizer que nós falamos sobre o conceito do orçamento, onde explicamos que o orçamento é um documento. Este documento é elaborado pelo governo ou pelo poder executivo e o mesmo documento é submetido e aprovado pela Assembleia Nacional ou então o Parlamento. Este documento prevê então as receitas e as despesas que vão vigorar durante um período que geralmente é de um ano. E depois acabamos por dizer também que com esta definição é possível retirar dela três elementos que compõem o orçamento do Estado, nomeadamente a previsão, a autorização e a limitação no tempo. E por fim, acabamos então por falar que o orçamento exerce três funções, nomeadamente a função econômica, a função política e a função jurídica. Vamos ficar por aqui, recordando que para mais desenvolvimentos podem consultar
a obra da professora Elisa Rangel. Este livro é a tese de doutoramento desta autora, intitulado O Orçamento do Estado, Contribuições para a Transparência Orçamental em Angola. Um livro que tem tudo, ou se não quase tudo, sobre o orçamento do Estado. Nós ficamos aqui com a promessa de trazermos para si uma nova aula muito brevemente. Obrigado pela sua sempre agradável companhia. Fique bem e até a próxima.